O tema, amar ao próximo como a si mesmo. É uma máxima dita por Jesus. E ele veio ao mundo para justamente nos ensinar o que é isso. Quando o doutor da lei, aqui tem uma passagem que está em Mateus, também tem uma outra passagem que está em João, que fala que o doutor da lei perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. A gente lê tantas vezes as passagens do Evangelho e não aprofundamos. Parece que foram palavras faladas simples. Não são palavras simples. Nada do que está no Evangelho é simples. Nada do que está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não tem sentido ou nenhuma razão. Afinal de contas, Jesus teve essa missão aqui na Terra de mudar o ritmo da nossa evolução. Como? Como que ele estaria aqui conosco perdendo tempo? Ou falando coisas que não seriam aproveitadas por 1.000, 2.000, 100.000 anos depois? Então, quando os nossos benfeitores espirituais dizem estudem o Evangelho, a gente também não presta atenção do que significa. Se nós ficarmos aqui só para falar dessa primeira frase aqui, amar ao próximo como a si mesmo, na sua totalidade, na sua expressão máxima, na sua complexidade, queiram ter a absoluta certeza. Uma semana sem sair dessa cadeira era insuficiente. Então não é uma pretensão nossa, em meia hora, 40 minutos, dissecarmos o assunto. As palavras vão chegar, elas têm que nos envolver, têm que nos estimular, mas acima de tudo, nos modificar. Para melhor, claro. Não é para modificar para pior. Os fariseus, sabendo que ele tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. Então vejam, doutores da lei se juntaram. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o. Então não era necessidade de aprendizado. Eles queriam pegar Jesus no contrapé. Eles queriam ter algo para acusar Jesus e já o condená-lo à morte. Como eles queriam. Por que toda vez que uma voz se ergue para falar de amor, do bem, da caridade, incomoda tantas pessoas? Em vez de ajudar essas pessoas, elas são perseguidas. E a história da humanidade diz isso. O que aconteceu com Francisco de Assis quando ele saiu pregando o desprendimento dos bens terrenos? Vejam, eram 3 obrigações nas ordens dele. Um delas era o do desprendimento. A obediência, o desprendimento e a castidade. Por que perseguiram tanto ele? Porque ele afrontava com aquela postura dele, convocado por Jesus para isso, porque não foi sem razão que Francisco de Assis veio por volta do ano de 1180, reencarnado aqui na Terra. Ele veio para dividir
o antes e o depois, assim como Jesus dividiu o antes e depois. A evolução espiritual do planeta teve seu ponto zero, seu marco zero, Jesus. E o que nós fizemos? Matamos cristãos, perseguimos cristãos, é cristão, fogueira, leão, circo, assassinato, tudo isso. A deturpação dos seus ensinamentos. Apesar de todos os enviados que Jesus mandou para nós. Nós estamos falando dele, depois nós estamos falando de Inácio de Antioquia, ano 100. Depois nós estamos falando da escola neoplatônica, onde veio Santo Agostinho, Jâmblico, Porfírio, Tertuliano, pais da igreja. Falando de reencarnação, de vida após a morte, e nós, hoje, precisou vir um homem, em 1857, ou seja, depois que Jâmblico, Santo Agostinho, em suas confissões, Tertuliano, na sua apologética, falaram claramente de reencarnação no seio da igreja. Precisou vir um homem, destacado por Jesus, para trazer de novo o ensinamento de Jesus com a sua pureza à terra, que foi Allan Kardec. A doutrina espírita. Ele é perseguido, Francisco de Assis foi perseguido, Allan Kardec foi perseguido, Eurípides Barçanufo foi perseguido. O que aquele homem fazia em Sacramento? Curava as pessoas. Médium. Chegou a ser intimado pela polícia. Eurípides Barçanufo um dia saiu da sua casa para o colégio, e o doutor Bezerra de Menezes apareceu para ele e falou: na esquina tem 2 homens que querem te matar. Não tenha medo. Vá, que eu estou contigo. Já pensou? Quem daqui caminharia tranquilamente para dobrar a esquina, sabendo que tinha 2 homens armados para matar você? Hein? Quem sairia daqui assim? Não, essa eu vou pagar para ver. Quem? Mas ali era Eurípides Barçanufo. Eu não sei. Eu teria que analisar se a hora chegasse. Quando ele dobra a esquina, dá de cara com aqueles 2 homens. Conforme o doutor Bezerra de Menezes falou, Eurípides olhou e disse: boa noite, senhor. Boa noite. Tá bom. Aquele impacto espiritual forte, confiante e vigoroso. Se tivesse tremido, ele estava morto. Essa é a nossa fé. Então, Eurípides passou por tudo isso. Teve que ter debate em público com o padre. Sacramento se mobilizou para ver esse debate esse debate público sobre Deus. Mas quem que eles chamaram? Eurípides Barçanufo. Foi dado a vitória para Eurípides, porque teve inclusive um intermediador que iria se certificar quem venceria nas argumentações. E o povo depois carregou Eurípides nos braços, na rua, como se fosse um vencedor de alguma competição. Perseguição, né? Por que ele fez isso? Porque não vamos debater. Agora nós temos que falar uma coisa aqui, que o Raul Teixeira sempre fala nas suas palestras, nós sempre colocamos aqui. Perguntaram para Allan Kardec. Allan Kardec perguntou para o Espírito da Verdade: por que a miúde o mal se sobrepõe ao bem aqui na Terra? Por que parece que o mal sempre vence aqui na Terra?
que o Espírito da Verdade respondeu? Não é falta de auxílio dos espíritos bons. Os bons são fortes. Mas é por causa da omissão dos bons. O mal é instigante, é insinuante, é destemido. Enquanto que o bem não quero me ocupar com isso. Não, isso não é problema meu, não vou mexer com isso. Nós temos que tomar um cuidado. O que é pureza espiritual e o que é covardia? Medo de se expor, medo de não fazer amigos. De que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a mim mesmo, disse Jesus. Fazer esforços para passar pela porta estreita. E perguntaram para Jesus o que era a porta estreita. Ele falou, às vezes nós não agradamos as pessoas. Está lá no livro A Boa Nova. A porta do agrado, diz Emmanuel, é uma porta larga. A gente quer agradar todo mundo. Nós violentamos muito, às vezes, o nosso caráter, a nossa ética, para estar de bem com os outros. Mas há uma hora em que nós temos que nos posicionar. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que também é parte do nosso tema aqui. Então, Eurípides não foi fazer debate para exacerbar a vaidade ou se mostrar, não. Acontece que aquele padre estava mandando quente contra o Centro Espírita Fé e Caridade, contra o Colégio Allan Kardec, impedindo as pessoas de frequentarem a casa. Falou, e chamou ele para um debate. Ele não fez para humilhar ou para vencer ninguém. Ele fez para dar uma trégua para o povo. E deixou o homem mudo no palanque. O Jesus se furtou também de se expor. Quando ele virou as mesas lá no Templo de Jerusalém. Mas, gente, Jesus é amor. Não. Quando ele viu as pessoas vendendo as coisas sagradas, ele foi lá, virou a mesa dos cambistas. Jesus é amor, hein? Mas não é um amor covarde. Custou a vida dele? Custou. Tu és o Filho de Deus? Perguntou Caifás para ele. Eu sou. Caifás morre. Blasfêmia. Aí não negou. Quando somos chamados para dar testemunho, o que nós fazemos? O que nós fazemos? Francisco de Assis, que é essa referência para nós, aos 25 anos de idade, andando com aquele corcel branco, que ele era o homem mais rico de Assis, passeando por Assis, ainda não tinha sido despertado. Ele viu um leproso na beira da estrada. Teve repugnância? Teve medo? Imaginem naquela época. A pessoa era um morto-vivo ambulante, descarnado, comido pela lepra. O cavalo teve um instinto recuo pelo mau cheiro. Ele quis voltar, mas ele ouviu uma voz no ouvido dele dizendo: Cavaleiro de Cristo, tens medo? Era Jesus. Era Jesus falando com ele. Bastou uma frase no ouvido dele. Ele falou: meu Deus, o que eu estou fazendo? Acordou aqueles 1000 anos. Em um segundo se viu
em Cafarnaum com Jesus porque ele era a reencarnação de João Evangelista. Não. O que eu estou fazendo? Desceu do cavalo. O leproso quis sair correndo, porque ele vivia com aqueles guizos para anunciar que ele estava andando, tentou correr, ele correu, abraçou-o, beijou-o no rosto. Sentiu as escamas dos seus olhos, dos seus ouvidos, da sua alma, da sua mente caírem. E definitivamente teve um encontro com Deus. Ele não fugiu da tarefa. Não teve medo, teve que deixar tudo para trás. Em praça pública, teve que entregar as roupas para o seu pai, que o destituía do título de pai, porque ele distribuiu roupas, que ele era um comerciante de tecidos, Pedro Bernardoni. Chamou o bispo para arguir e argumentar. Ele entregou. Se é isso, aqui é tua roupa. Se despiu. Ele perdeu todos, mas não perdeu o amor de Jesus. E é o que nós queremos. É tudo que nós estamos precisando. É que Jesus não desista de nós. Eu não acredito em Deus, não, meu filho. O problema não é você não acreditar em Deus. Eu não acredito em Jesus, não, meu filho. O problema não é você não acreditar em Jesus. O problema é Jesus não acreditar em você. Aí é que é o problema. Não traga esse frio ártico para essa alma. A falta da fé, do amor e da misericórdia de Deus. Nós estamos só começando aqui o parágrafo. E o doutor tentou Jesus. Tem uma outra passagem, que é a parábola do bom samaritano, é muito igual. Nessa daqui, Jesus respondeu ao doutor da lei, mas na outra ele fez o doutor da lei pensar. Mestre, olha, já falei, dá um livro, mas nós vamos tentar. Qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu. Mas vejam, ele não fez uma pergunta para aprender. A pergunta era para tentar Jesus. Certo? Uma armadilha. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Agora, eis o segundo, que é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos está toda a lei e os profetas. A resposta de Jesus, para aí, para pensar. Jesus respondeu, hein? Que armadilha era essa, né? Vamos voltar ao diálogo anterior da parábola do bom samaritano. Jesus chegou no templo de Jerusalém e um sacerdote perguntou para ele: Senhor, qual que é o maior mandamento? O que eu faço para ganhar a vida eterna? Perdão. O que eu faço para ganhar a vida eterna? Que é a recompensa para quem segue os mandamentos do Pentateuco, que é a Torá, que é o Velho Testamento, se a gente quiser chamar.
Ele perguntou: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus devolveu a resposta com uma pergunta: o que está escrito na lei? Como tu lê? Jesus não queria conversa, não queria papo. Ele só queria se ater ali ao que está escrito na lei. O que o doutor da lei, para poder delimitar o assunto, para não ter bate-papo, bate-boca, o doutor da lei respondeu: amarás, tudo aqui, só teu Deus, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus falou: respondeste bem, faze isso e viverás. Por que Jesus respondeu isso? O sacerdote também respondeu isso. Nós temos que entender. Né? É importante entender. Amarás a Deus é o grande mandamento, né? É o resumo de todo aquele Pentateuco. Amarás a Deus de todo o teu coração. Ou seja, com sentimento, com vibração espiritual, de todo o teu coração, com caridade, com fé, com amor, com todas as tuas forças, com todos os teus recursos. Por isso que eles viajavam para Jerusalém, faziam oferenda, faziam de tudo, para mostrar que amavam Deus com deixavam as doações no gasofilácio. Esse é o entendimento. Só que 1000 anos de judaísmo se resume a 614 mandamentos. Os estudiosos, os exegetas, vamos dizer assim, que são os estudiosos da Bíblia, das Escrituras, eles levantaram que os judeus, para herdar a vida eterna, eles tinham que cumprir 614 mandamentos. E está lá escrito. Levítico, no Deuteronômio, Números, todos esses livros resume ali, tem 614 mandamentos. E um doutor da lei, antecessor, né, de aí 100 anos antes de Jesus, que é Hilel, esse mesmo Hilel que é o nosso ministro de Jesus aqui na Terra, que está lá escrito no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Foi ele que recebeu Jesus no século XIV para apresentar o Brasil para Jesus. Senhor, olha aqui como é que está, Jesus, mas está tudo em guerra. Não, tem um lugarzinho bom, que o homem ainda não chegou. Os corações ali ainda estão puros, que na época o Brasil só era habitado pelos indígenas. Ainda a maldade do homem não chegou ali. Eles ainda não estão nesse grau de maldade. Jesus vai dizer: vamos ver em que lugar é esse? Brasil. A pátria do Cruzeiro, Brasil. Esse Léo, então, ele ajudou o povo judeu. Por quê? Dos 614, eles disseram assim: não, um grupo de doutores antecessor a Hilel. 10 mandamentos. Quem fizer os 10 mandamentos é da vida eterna. Legal, né? Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus. É um deles. Aí depois vem os outros 9. Mas o Hilel e um grupo de doutores estabeleceu o seguinte. Então, de 614 caiu para 10, e de 10 caiu para 2. Amarás a Deus e ao próximo. São as duas correntes do judaísmo. E ao próximo como a ti mesmo. Veja, e Jesus fez o doutor da lei dizer isso. Jesus também falou isso. Nessa outra passagem, ele respondeu: amarás a Deus. Então ele resumiu aqueles 1.500 anos de judaísmo em dois mandamentos.
E um deles é o Iléu. Acho até que foi por isso que Jesus convidou ele. Ele deixou um ponto importantíssimo. Como é que a gente vai amar a Deus e não amar a sua criação? Detalhe. O doutor da lei disse, agora eu dou um checkmate em Jesus. Eu vou perguntar para Jesus, quem é meu próximo? Porque o povo judeu só tinha o próximo como os judeus. Se ele visse alguém que não fosse judeu, samaritano, por isso que veio a parábola do bom samaritano, que não é o nosso objetivo hoje aqui, qualquer um que tivesse caído precisando, se ele não fosse judeu, morria, porque meu próximo era judeu. Aí ele perguntou para Jesus, para criar então um clima de debate, quem é meu próximo? Para tentar Jesus, né? Eu acho que agora eu peguei ele. Aí Jesus não respondeu, contou a parábola do bom samaritano. Guardem isso, porque nós não vamos tocar nesse assunto hoje. O próximo, para o homem que foi amparado, o próximo era o samaritano, aquele que era desprezado pelo homem que fez a pergunta para ele, que era o doutor da lei. Eles detestavam os samaritanos. Mas foi o samaritano que fez a caridade. Então, o próximo, na ótica de quem é ajudado, é quem faz o bem. E o doutor da lei, Jesus perguntou, quem é o próximo agora para você? Ele falou, é aquele que ajudou ele. Eu falei, então, faze isso e viverás. Aí tem um outro ponto. Nós queremos reencarnar aqui na Terra de novo? Sim ou não? A nós que estamos aqui ouvindo essa live, estamos em casa, querem voltar para a Terra? A Terra é boa. Tem lugares que não são fáceis. Se você for para a Líbia, para a Síria agora, não vai ser muito fácil, que do nada pode vir uma bomba. Mas fora alguns lugares que não é culpa de Deus, é a nossa culpa, aqui é um lugar que hoje está valendo a pena. Mas sobrandos e pacíficos, disse Jesus, vão herdar aqui a terra. Só pessoas que amam o próximo e que têm tendência de amar o próximo vão herdar a terra. E Allan Kardec, procurem na revista, no livro Obras Póstumas, uma mensagem que está no dia 25 de abril de 1866, em que ele fala desse mundo futuro. Ele faz, os espíritos dão uma mensagem e fala, gente, só está faltando ele descrever o ano e a data e o mês que nós estamos vivendo agora. Porque eles descreveram com tanta clareza nessa mensagem dos espíritos tudo o que está acontecendo por conta dessa hora de transição que nós estamos vivendo. Dessa separação de joio do trigo, dessa ceifa e dessa separação, dessa queima do joio, que ele vai ser enfeixado, reunido em feixes e queimado. Mas lembram do segredo dessa parábola? Que eles têm que crescer juntos. Só quando estão grandinhos é que se sabe o que é joio e o que é trigo. Quando está no começo, se você cortar um, você está cortando o trigo também. Porque eles são iguais. Por isso que o mal caminha muitas vezes com o bem, porque tem que ter certeza que a pessoa não quer ficar no planeta. Deus dá tantas chances, mas ele cresceu e disse, não, eu sou joio, eu quero ser joio, só que na próxima encarnação, e não sou eu quem está falando, ali o Espírito que deu a mensagem, está lá para quem quiser ler, falou com clareza, os maus não reencarnam e as crianças
E só espírito bom vai substituindo esses que não estão mais reencarnando aqui na Terra. É assim que se faz a separação. Não somos nós os juízes, não somos nós que somos os justiceiros. É que Deus, como diz Emmanuel, não usa a violência para corrigir o homem, ele usa o tempo. A questão é que o tempo acabou. O que nós fizermos agora de mal, é nessa vida que nós vamos nos ver com Deus. Então, nós queremos herdar essa terra, esse mundo de regeneração. Nós ficamos, veja, vamos dar aqui por homem, Homo sapiens. Quantos anos de Homo sapiens nós temos? Eu vou pela ciência. 30 mil anos. Mas vejam, dão conta de que o Homo sapiens se manifestou no planeta há 30 mil anos atrás. Mas a intermediação entre o Homo sapiens e o homem de Neandertal, que é o estágio anterior do Homo sapiens, quanto tempo teve? Se tem notícia de ossos do homem de Neandertal há 600 mil anos. Uma transição de 500 mil anos, para não falar nada. Transição do homem de Neandertal para o Homo sapiens. E nós estamos dizendo, conforme os espíritos estão nos anunciando, que 100 anos agora é para fazer a transição do mundo de regeneração, do mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração. Mas, Geraldo, da onde tu tirou isso? É simples. Vamos lá. Livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a palavra de Ismael, o discurso de Ismael. Reuniu um grupo de trabalhadores, provavelmente todo mundo aqui estava reencarnado, né? Estava ali, nessa reunião que Ismael teceu antes do Espiritismo ser levado à Terra em 1857. Então, uns 10 anos antes, ele reuniu um grupo na espiritualidade e falou: os próximos 100 anos, em que se estabelecerá o Consolador prometido na Terra, é a preparação para os próximos 100 anos que virão. Ismael, vamos fazer conta? 1857, 1957, 1957, 2057. Chico Xavier Pinga-Fogo, 1971. Chico, o que os espíritos falam sobre o progresso espiritual da Terra? O Emmanuel está me dizendo que até o ano de 2057 nós estaremos dentro do mundo de regeneração. Ué, ele repetiu de novo. Quem está deixando a Terra agora, se não tiver credencial, não reencarna aqui. Daqui a pouco nós estamos indo, que o nosso dia chega. Eu já vou dar de cara com o Eurípides Barçanufo, se ele me der essa honra de fazer a leitura da minha ficha. Geraldo Pereira Nunes, nascido em Pelotas. Vamos fazendo a nossa aqui agora. Recebeu o amparo dos Espíritos. Demos um professor da primeira linha para ele, Langenton, né? Trouxemos de Pelotas para o Vale do Ribeiro. Colocamos, há 35 anos trabalhando ali no Vale do Ribeiro, na mesma empresa, no mesmo local, no Amparo, Jesus. Conheceu a família espírita, o espiritismo, o trabalho. Demos um trabalho na fitoterapia. Agora vamos ver o que o Geraldo fez. Falar de mim. Aí eu tenho que apresentar resultados. Eu estou falando isso, mas tem uma mensagem de Humberto de Campos, de um tarefeiro espírita que desencarnou e falou assim, chegou no plano espiritual e falou: por que eu morri? Desse jeito, teve um infarto e morreu. Os espíritos trouxeram a ficha dele. Quantas palestras ele ouviu,
Quantos benemerências da espiritualidade ele recebeu? Porque a gente não faz, a gente às vezes pensa que é normal as bênçãos que nós recebemos, mas não, são dádivas de Deus. É verdade que tem ficha? É verdade. Langerton ganhou esse presente. Quando o cara foi um bandido, se hospedou, se passou por mendigo, se hospedou no albergue Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e Emílio Luz, lá em Peirópolis, porque ele imaginou... Tem um telefone tocando? Ah. Porque ele imaginou que tanta gente que ia ali, naquele lugar tinha muito dinheiro. Falou, olha, combinou com o pessoal, eu vou me hospedar lá, quando todo mundo dormir, eu abro o portão, a gente entra e rouba e mata todo mundo, está feito. Os bandidos ficaram tudo lá de fora do portão, ele se passou por mendigo, Langerton foi lá. Ô, meu irmão, tudo bem? Não, tudo bem. Os espíritos não... Olha que os espíritos contavam tudo, ele tinha um porteiro espiritual. A pessoa chegava no portão e o Jason, que era o espírito, o vigilante, chegava para o Langerton e dizia, ó, tem uma pessoa ali, assim, já dava a ficha completa para ele. Ele, quando a pessoa chegava para ser atendida, ele já estava com o remédio na mão. Se a pessoa falasse, falou, se não falasse, tudo bem, não tinha problema nenhum, porque o Jason já tinha contado tudo. Langerton, ó, tem um grupo lá, vai chegar agora, e assim era. Langerton, né, essa mediunidade ímpar. Só que esse homem se hospedou e Jason não contou nada. Gustavo, mas esse homem vai te matar. Não. O plano espiritual tinha uma lição muito importante para dar para ele, que é a da fé. Recebeu o homem. Né? Foi lá. O Emmanuel acorda o Chico. Chico, acorda porque o Langerton está passando perigo agora, te põe em prece. Te põe em prece agora porque ele está com risco de morte e nós vamos trazer o agressor aqui para você. E o Chico já ficou em guarda. Isso foi em 1985. Quando o homem levantou na hora combinada lá no quarto do albergue, viu que todo mundo apagou a luz e disse, vou dormir, agora é minha vez. No que ele foi acender a luz do quarto para sair, se materializou naquele quarto uma soldadesca romana. Cercou, o cara não podia nem se mexer, de tão imprensado que ele estava. Vocês imaginem num quartinho de 2 por 2, uns 20 espíritos daqueles de 2 metros de altura por 2 de largura. Porque, assim, eles foram caprichosos para passar austeridade para esse homem criminoso. E um deles chegou e falou, então é assim que você vai retribuir todo o amor que você recebeu nessa casa desse homem com um assassinato? Aí o homem já largou a faca, já largou o revólver, já largou tudo. Já se entregou. E falou, mas eu não tive chance na minha vida. O quê? Abriu na hora o livro da vida dele. Ali. E livro da vida, do plano espiritual, é em 3D. Não é gravurinha opaca, não. Tem vida, ela se movimenta. Ela foi folhando e ele vendo desde criança, a mãezinha cuidando dele, o trabalho da mamãe, ele fazendo malcriação já desde pequeno, tudo está gravadinho ali. E depois, as opções de crime que ele enveredou. E o Langerton, quando ele
e não viu nada, que o homem caiu em si, voltou ali, voltou para a cama, se cobriu de medo, tremeu a noite inteira. Quando deu de manhã cedinho, o Langerton abriu a porta e ele saiu correndo, bateu lá no Chico, que nenhum dos espíritos orientaram ele, vai lá nessa casa. E o Chico recebeu, orientou e deu tudo mais. O Chico contou essa história, sabe quando? O dia em que ele parou de receitar. Porque o Chico era um médium receitista. Também. Mas naquela idade que ele estava, ele falou, pessoal, a partir de hoje, eu não receito mais. Eu entrego o receituário a esse homem, Langerton Neves da Cunha. A partir de hoje, só ele receita. Teve aquele burburinho, o que é Langerton? O que é isso? É ele. Aí o Chico contou esse caso. Aí todo mundo, passou a respeitar o Langerton. Então, todos nós temos essa fichinha da vida para prestar conta a hora que nós desencarnarmos. E digo que nós seremos convidados a isso. Muito mais do que aos outros. A quem muito é dado, muito é pedido. Que nós vamos nos encontrar com aqueles que nos tutelaram. Então, se nós quisermos herdar a vida eterna, tenhamos em mente uma coisa. Só tem uma coisa. Se nós, 1000 anos, 1000 anos não, é de cristianismo, mas vamos falar de espiritismo, aí temos 300, 200 anos de espiritismo. No mínimo, 250 anos de espiritismo, né? 2057, por aí. 2020. Jesus nos deu um segredo. Eu não consigo ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá, tudo bem. Eu não consigo estudar o livro dos médiuns, porque não, tá, não tem problema nenhum. É difícil. O livro dos Espíritos são 918 perguntas, 1018 perguntas, 1019 perguntas e respostas. Então não tem problema nenhum. 2 mandamentos. Ama a Deus e ao próximo. Tudo, toda a lei e os profetas estão nesses 2 mandamentos. Agora ficou fácil, né? E o que é amar o próximo? O que é amar o próximo? Fazer aos outros o que quererias que os outros vos fizessem, é uma parte da mensagem. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, para a gente não ficar se complicando. Não é só dar a César, né? Trabalhar, vestir, cuidar da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos bens, não. Isso é a César. E a Deus, o que nós estamos dando a Deus? Nas instruções dos Espíritos tem a lei do amor, mensagem de Lázaro, de Fénelon, de Sansão, que foi um membro da Sociedade Parisiense, e de Emmanuel. É ele, o Emmanuel, do Chico. Em 1861, falando sobre o egoísmo. De Pascal, da fé e da caridade. Caridade. Que é amar ao próximo. Existe amar ao próximo só... Você está com uma pessoa passando fome. Você, meu irmão, te dá um passo. Sabe? Não enche a barriga. Só até vai sentir bem, mas a fome vai continuar a pessoa passando mal. Jesus, nós queremos ser melhor que Jesus? Porque a missão do Centro Espírita é educar, com todo o respeito, é conversa de preguiçoso. De quem não quer trabalhar, de quem não gosta disso.
Na missão do Espiritismo é iluminar. A missão, não, comida, roupa, vestuário, isso é coisa da prefeitura. A pergunta é, quem está passando fome? Aquele próximo, aquele homem que está no chão, vai querer saber de quem? De quem deu a comida, a bebida, e ele vai ser o seu advogado para o dia que você precisar. Ele vai ser o teu advogado. Porque todos nós vamos precisar um dia de uma prece. Vai ser essa pessoa que vai ser o teu advogado. Não tem como nós sermos melhor que Jesus, que foi pregar no monte e o discípulo falou, Senhor, dispensa todo mundo, que eles vão morrer de fome aqui, vão matar todos nós e nos comer vivos. Só falta falar isso. Senhor, 5.000 pessoas, essa multidão, o que nós vamos fazer, Jesus? O que nós temos para comer? 5 pães e 2 peixes. Jesus traz aqui, ele fala, não, Senhor, não, assim não, né? Traz aqui. Pode dar de comer. Alimentou 5.000 pessoas e ainda sobrou para mais 5.000. Jesus deu comida. A pessoa está doente, Jesus poderia dizer assim, não, isso é para te purificar, deixa a dor te consumir. Não, a tua fé te curou. Quando a gente está com dor, a gente não quer um pedido de prece, de oração. Agora tem um segredo para contar para vocês, que o Langerton me ensinou. Nós temos o agente da cura. Agora, o poder da cura está com Deus. O remédio pode fazer efeito ou não fazer efeito, se Deus não quiser. Porque muitas pessoas, na época em que estava o HIV imbatível na Terra, levando centenas de milhares de vidas sem nenhum recurso, a fitoterapia, o nosso querido médium Langerton recebeu a fórmula para o combate do HIV. E muitas pessoas iam lá buscar o remédio. E a conversa que ele tinha com a pessoa era o seguinte: você está morto, porque está com HIV, está morrendo. A pergunta que você tem que responder: se você ganhar a vida, o que você vai fazer dela? Um perguntou, mas Langerton, por que tu está me perguntando isso? Ele falou, porque dependendo da resposta que tu me der, ou der para si mesmo, você não vai curar. Você quer continuar vivo para manter os desatinos? Não, Deus vai te levar. Você quer ganhar vida sim para ser um novo homem, um homem bom, útil, alguém que faça o bem, ame ao próximo, converta os seus dias finais em prática de bem, de amor? É isso? Que não responda. É para si a resposta. O remédio está aqui. A maioria é curada. Que eram tocados pelo poder de transformação que as vicissitudes da vida fazem. Ah, mas eu sou pobre, eu não tenho recurso, eu sou limitado. Lembrem de um menino canadense chamado Ryan. Aí, seus 10 anos de idade, ele viu aquelas campanhas para as crianças que passavam sede na África, a miséria, e ele resolveu fazer aquela campanha. E conseguiu, depois de muito sacrifício, dinheiro para furar um poço em Uganda. Hoje ele tem centenas de milhares de poços, dando água para milhões de pessoas na África. Depois de 20 anos de trabalho, mas era uma criança. Não tinha nada. Olha os recursos que nós temos para servir a Deus com todas as tuas forças. Como está lá na resposta de Jesus. De toda a tua alma,
de todo o teu coração. Quando a gente achar difícil a vida, lembrem de Eurípides Barçanufo, na gripe espanhola, em 1918. Uma semana sem dormir. Após enfraquecer, ele contraiu a gripe e veio a falecer aos 38 anos de idade. Tão dedicados, irmãos. Para concluir, quem que é o nosso maior expoente da caridade que a gente conhece? Não, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes é o apóstolo da caridade. Mas nós temos, sim, como um dos patriarcas da caridade, que viveu na França no século XVI, XVII, que foi São Vicente de Paula. Surpreendam-se, porque está lá no livro de Humberto de Campos, Crônicas de Além-Túmulo. Vicente de Paulo foi a reencarnação de Herodes, aquele Herodes das criancinhas que foram mortas no Evangelho. Depois de 2000 anos, ele conseguiu a bênção de apagar o Herodes assassino e ser lembrado da sua última existência como o grande apóstolo do bem e da caridade que viveu na França nesse período. Olhemos para nós, que não somos um Herodes. Deus não vai nos dar oportunidade? Vai. Aproveitemos com todas as nossas forças, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Estão dedicados, irmãos? Ó, o tempo acabou, né? Vocês viram. Não tem brecha para a gente explorar aí mais umas 10 horas, mas não vai ser o caso hoje. Como nós dissemos, só grave então, não entendi nada do que o Geraldo falou. 2 mandamentos, ama a Deus e ao próximo. Feito isso, viveremos. Herdaremos a terra. Então, dedicados irmãos, que Deus nos abençoe a todos nós. Agora vamos fazer as nossas vibrações.